Fala, tropa! Já fez sua fezinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. Vral! Agora, o seguinte, cara, vamos falar de futebol, né? Vamos. Estamos falando até agora do mazelas da bola. Vamos começar pelo seguinte. Careca tem um plano? Então, bonde do Careca. O Mengão Malvadão está de volta? Ainda não. Mas eu não gosto de cidade de volta, mas eu acho que... O Malvadão está de volta, não? O rei da cocada preta! Ainda não, mas eu acho que... Como eu já estava imaginando antes, apesar de derrotas e tudo mais, de tropeço, eu consigo ver uma construção ali, meio que aos trancos e barrancos, na medida do possível. E ontem, mais uma vez, eu vi mais um passo disso. Mas era pra ter jogado melhor. Cara, acho que jogou. Não sofreu. Jogou, tinha que jogar, né? Criou oportunidade, poderia ter feito mais 2 gols, pelo menos. Não tem como discutir a falta que o Gerson faz nesse esquema, né? O esquema do São Paulo, desde que ele chega, ele consegue enquadrar o Gerson. E aí o Gerson tá fora já uns jogos, já. O Flamengo jogou 80 minutos sem seus 2 atacantes, né? O Gabigol suspenso e o Pedro machucado depois logo do pênalti. 10 dias fora. 10 dias fora. 10 dias fora. Então, assim... Estará fora do Fla-Flu da Copa do Brasil. E o Gerson só deve voltar... Gerson também. Do primeiro jogo. Só deve voltar no segundo Fla-Flu. Não, Dia 30. O Gerson? É. O que eu Tô lendo agora aqui. Eu tinha lido já tá na transição. Não, o que eu tinha lido ontem é que eles não iriam segurar o Gerson contra o Bahia pra tentar colocá-lo em campo no primeiro Fla-Flu. Na maneira que ele aqui até deu a data, dia 30, que é o segundo. Enfim. Tomara que volte no primeiro. Então vamos falar sobre isso. Agora, qual é a falta que faz o Pedro no grande Fla-Flu que teremos pela Copa do Brasil? Muito, né? Gigantesca. Agora também é a oportunidade do Gabigol puxar pra ele, né? Mas é o melhor. O Pedro é o melhor jogador do Flamengo na temporada, concorda? Sim. Dividindo ali com o Beijinho. Hoje mais Pedro. Mais Pedro até. O Beijinho é o cara que joga, né? Faz transição. Mas desde a chegada do São Paulo... Mas o Pedro é o cara que mata o jogo, né? Não que o Ayrton Lucas esteja jogando mal, não. Mas desde a chegada do São Paulo, o Pedro assumiu ainda mais o protagonismo. E o Ayrton Lucas tá fazendo partidas ok. Bacana de ontem foi uma abertura maior pros moleques, né? Eu acho o Vitor Hugo jogando bem, tá dando uma sequência. Sobre isso, eu acho que aos trancos e barrancos e até em função das eventualidades, eu acho que o São Paulo achou a sua dupla de volante. O Pulgar e o Vitor Hugo. O Pulgar, desde que voltou da lesão, jogou todos os jogos bem. Jogou lá contra o Racing bem. Jogou contra o Atlético Paranaense bem. Jogou agora contra o Goiás muito bem. O Vitor Hugo, pra mim, foi o melhor em campo ontem. Jogou demais. Até, porque o Gerson, a dinâmica que o Vidal Gerson não tá dá. jogando de meia, não tá jogando de volante. Então ele não é nem a posição mais do Gerson. Eu acho que o Gerson briga com a posição com o Everton Ribeiro. Exatamente. Entendeu? O Arrascaeta ontem jogando bem. Pra jogar. Everton Ribeiro que jogou bem e fez um gol de letra. Mas já reparou que o Everton tá assim, né? Ele consegue jogar bem metade do jogo, né? Ou ele entra e vai muito bem no segundo tempo. Teve jogo que ele entrou e não foi bem no primeiro tempo. Esse de ontem ele joga bem. Ele começa o jogo, né? O Matheus França se soltando na mão ali do São Paulo. E assim, a movimentação, né? Eu continuo com a mesma ideia. Mesmo que em cima de derrotas, que lógico, derrota é uma pica. Ele perdeu 3 jogos no Brasileiro, né? Que ele comandou. Que não merecia ter perdido, na minha opinião. Mas o trabalho tem que continuar. Se as coisas andarem e lá na frente, daqui a pouco o Flamengo começa a engrenar vitórias e tudo mais, e se acerta, eu acho que a gente, dependendo de quantos tiver atrás, né? Não falando de Brasileirão, eu acho que o Flamengo volta ali, se encaixar do jeito que ele gosta de jogar, com essas peças aí. Não, mas ainda não encaixou, né? Ainda não encaixou. Eu acho que tá num caminho. Eu não acho que tá assim, não deu. Nossa, o que ele quer? Não, já deu pra entender o que ele quer. Agora, tem muita atuação individual também, né? Tem muita atuação individual. Eu tenho uma curiosidade aqui, vou até perguntar pra vocês, que eu tô em dúvida mesmo. O Pedro tá fora do primeiro jogo. Ontem, o Gabigol não estava em campo. Quando o Pedro saiu, entra o Bruno Henrique. Até por conta da questão física, né? E questão de posição mesmo. Tinha a opção do Matheus França, ele optou pelo Bruno Henrique por ser um cara que tem uma estatura melhor. Enfim, pro jogo contra o Fluminense, vocês acreditam num Gabigol e Matheus França ou vão reeditar a dupla? Eu acho que o Bruno Henrique ainda tá
devagar, cara, pra um jogo desse Cara, tamanho. ontem, principalmente o segundo tempo. mexeu bem, Mas né? era contra o Goiás. Mas é cara. aí que você tem que aparecer, né? Por exemplo, teve uma... Antes de pegar um Fluminense. Por exemplo, teve uma- Então, você começaria com o Bruno né? Henrique contra Por o exemplo, Flu. cara, Teve- tem um Bahia ainda antes. Tem um Bahia antes. Tem um Bahia antes pra jogar também. Né? Teve uma jogada que o Bruno Eles se Henrique... entendem muito. o Bruno Eu ainda não Henrique começaria com o Bruno Henrique O Bruno contra o Henrique Fluminense, tinha a não. opção de dar a bola na Rascaeta e tava mano a mano com o zagueiro. Ali eu falei, pô, ele vai dar a bola na Rascaeta em função do momento dele. Aham. Ele foi pra dentro do zagueiro. Conseguiu passar e tal, você vê que a galera comemorou mais que um gol. Porque foi uma jogada característica dele. Então, assim, eu acho que vai depender muito do jogo com o Bahia. Se no jogo contra o Bahia, que eu acho que ele vai ser utilizado, seja de início ou seja atuando... entrando no E isso segundo sem tempo. abrir mão do ponta, né? Sem abrir mão do Cebolinha, que tá muito Sem bem. abrir mão do Cebolinha, que Dois Cebolinha- por dentro com os dois pontos. Outro jogo bom do Cebolinha ontem. É. Deu mais uma assistência. Eu não começaria com o Bruno Henrique, o Fla-Flu. Mesmo se ele for bem contra o Bahia. Acho cedo pra um jogo Eu começaria. desse tamanho. Eu acho que o Bruno Se Henrique entendem entraria muito. no jogo. Se entendem Mas muito. eu não começaria com ele. Gabigol e Bruno Henrique é o rei dos clássicos, irmão. Começaria com ele e Gabigol. Voltando, se ele estivesse voltando Nesse no cenário? primeiro jogo, não, mas já tá fazendo jogos, entrando, É a volta entrando. da dupla, então, contra o Fla-Flu. E é uma volta que tá sendo proporcionada pela falta do Pedro, senão não ia ter, né?